Glória a Deus, que momento abençoado. Agora essa história de 48 horas é complicado, mas vai ser uma benção. Vamos para a palavra, meus irmãos? Quem estava aqui no Manhã na Presença, faça um sinal. Hoje pela manhã tivemos a pregação, o sermão com o título Banquete da Graça. Ali aprendemos em Lucas que esse banquete ele vai acontecer com a nossa presença ou também sem a nossa presença. Então que possamos a gente aceitar essa graça, esse banquete celestial que o Senhor tem para todos nós. Amém, meus irmãos? Se você tem um irmão aqui da igreja, que você está percebendo que ele não está vindo, manda uma mensagem bem elegante para ele, perguntando se está tudo bem. Amém, meus irmãos? Vamos orar aqui antes da pregação? Pai querido, Pai amado, te pedimos, ó Pai, um renovo da palavra, aquilo que o Senhor ministrou em nossos corações no primeiro culto, Senhor, traga um renovo nesse momento. A mesma palavra, mas traga uma revelação diferente para a sua igreja, para que possamos entender somente aquilo que o Senhor deseja para todos nós, ó Pai. Entrega sabedoria e discernimento espiritual para cada um de nós, para que possamos ser edificados pela sua poderosa palavra. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Dá um amém bem forte. Amém. Meus amados, o tema da pregação de hoje é Não fuja do seu deserto. É um tema muito importante para todos nós. A gente vive, às vezes, uma correria da vida, vivendo alguns loops, algumas situações, alguns hábitos. E no meio dessas situações, às vezes a gente se encontra confuso com a vida, com dúvidas. E no meio dessas dúvidas, se é isso mesmo que precisamos realizar, vem uma característica no combo também, que é a solidão. Tem pessoas que estão aqui que talvez os irmãos não saibam, mas está na multidão, mas se sente só. E esse sentimento é terrível. Alguém já passou por esse sentimento de solidão? Faça sinal. Então você percebe que isso não é algo individual somente de uma pessoa. Sendo que, naturalmente, quando a gente passa por esses momentos de deserto, de processo, existe uma vontade lá no interior do nosso ser, que é encontrar um escape de alívio momentâneo. Algum ambiente que retira essa dor, aquilo que nos tira o sono, queremos resolver da noite para o dia. Queremos encontrar alguma saída, queremos viver alguma situação que retire essa dor e essa angústia que a gente vive. Sendo que aí entra um detalhe extremamente importante. No momento desse processo é onde Deus fala conosco. É uma possibilidade de renovo, de confiar em Deus, de fortalecer em espírito e de se preparar para algo novo. O deserto, meus amados, se alguém te ensinou que é punição de Deus na sua vida, te ensinaram muito errado. Deserto é uma forma de amor de Deus em nossas vidas. Punição para ímpio é inferno. Deserto é processo. Amém? Se alguém te ensinou que o deserto é uma punição de Deus sobre a sua vida, a punição de Deus ela é eterna. É dolorosa, mas o deserto traz vida. Quantas pessoas entraram em um deserto sem esperança e saiu com esperança? Quantas pessoas passaram por um processo, era apenas um missionário, apenas uma pessoa que estava carregando uma dor há tanto tempo e saiu como um profeta de Deus? Mesmo que esteja doloroso, permaneça no seu caminhar. Existe no Antigo Testamento um homem, diferente da linhagem de Abraão, que era dos caldeus, ele vem de uma linhagem dos hebreus. Sendo que nesse momento, esse homem nasce num ambiente onde o maior líder determinou a morte de qualquer recém-nascido. E se for hebreu, mate. A sua mãe ficou desesperada, ao ponto de procurar um cesto, colocar essa criança, encontrou um rio chamado Rio Nilo, coloca essa criança na esperança que ela possa viver, continuar com vida. Nesse trajeto, essa criança é encontrada, passa por um momento de entendimento, vai passando os anos, ela é cuidada, ela é projetada para algo, vivia com pessoas importantes, e a partir do momento que essa criança começou a ter discernimento e entendimento, ela percebeu que o seu povo estava sendo atacado, o povo hebreu. Esse homem ele faz uma decisão. Ele parte para um local chamado deserto de Midian.
E quando chega nesse tempo, ele passa momentos de alegria, momentos que casou, inclusive o seu sogro entregou um rebanho, ele se tornou um pastor. Ele estava vivendo aquilo que ele mais gostava. Vivia aprendendo a palavra, vivia pastoreando, vivia um momento de alegria, de conforto. Até que em Êxodo capítulo 3, quem é esse homem, meus irmãos? Qual é o nome dele? Até que esse homem, Êxodo capítulo 3, Deus o chama para um deserto. Ele olha para Moisés e fala: a partir de agora você vai livrar o povo de Israel da escravidão do Egito. Sabe o que é mais interessante? Para Moisés era um deserto, mas para uma multidão era liberdade. O deserto de um homem trouxe liberdade para uma multidão. Quando a gente permanece no nosso processo, quando permanecemos em nosso deserto e não tomamos aquela escolha fugaz, as pessoas ao nosso redor serão abençoadas. Quando a gente não foge do processo do deserto, as pessoas que estão ao nosso redor, elas serão abençoadas. O deserto de Moisés era liberdade para uma multidão. Moisés olha para cima e fala: Deus, quem eu sou? Como eu irei realizar todas essas demandas? Como posso eu libertar o povo? Sabe qual foi a resposta de Deus na vida de Moisés? Certamente eu serei contigo. Olha para o irmão do lado. Fala assim: certamente Deus é contigo. Certamente Deus é contigo. O que era deserto para Moisés era liberdade para a multidão. Os processos que nós passamos, muitas das vezes, não conseguimos observar o final. Mas tome muito cuidado, porque esse processo pode libertar multidões ao seu redor. É verdade que Moisés não participava dos caldeus, era Abraão. Mas Moisés permaneceu firme na palavra. E o mesmo Deus que falou para Abraão que a sua geração seria multiplicadora de bênçãos, Deus fala para essa igreja: se você permanecer no seu processo, a sua geração irá impactar as nações. Impactar com a palavra, meus irmãos. Impactar com a palavra de Deus. O deserto é o momento que a gente pensa e fala: Deus não me ama mais. Será que Deus não percebeu que eu já estou no limite? Será que Deus percebe que eu já não tenho alegria no meu ambiente? Esse Deus me ama? Esse Deus tem amor por mim? Sabe o que é que Salmos fala? Que nenhuma lágrima dos seus olhos passa em vão. Deus guarda todas as lágrimas que caem dos seus olhos. É tanto que no último livro da Bíblia ele fala que um dia ele enxugará todas as lágrimas dos nossos olhos em nome de Jesus. O nosso Deus não é um Deus indiferente às nossas dores, mas ao mesmo tempo ele fala: estou contigo no seu processo. O que era deserto para Moisés era liberdade para a multidão. Em outras palavras, meus irmãos, o que é doloroso na sua vida hoje, amanhã é cura para a multidão. Aquilo que você está sendo ministrado hoje é cura para as nações, sendo que não olhamos com esse olhar, não olhamos com esse entendimento. As ministrações de hoje é: faça aquilo que te faz bem. As pregações hoje é: se sintam bem. Eu não vim no mundo para me sentir bem. Todo dia eu acordo, olho no espelho: morte para Daniel, que viva Cristo em nome de Jesus. Eu não vim no mundo para me sentir bem. Eu vim ao mundo para agradecer o nome de Deus. Satanás, como não podia mudar quem era Deus, ele mudou o entendimento de 1/3 dos anjos dos céus. Apocalipse fala que a cauda do dragão derramou e quebrou 1/3 das pedras celestiais. Satanás, como não podia mudar quem era Deus, ele muda o entendimento de quem é Deus para Adão e Eva, como fruto. Satanás, como não podia mudar quem era Deus, porque ele é onipotente, ele utiliza falsos profetas. Sabe o que é um falso profeta? Retirar o entendimento equivocado da palavra. Mulher do rei Acabe, Jezabel. Satanás, como não pode mudar quem é Deus,
ele tenta mudar as circunstâncias. E tenta colocar em nossos pensamentos que o deserto é uma punição, o deserto é amor. Punição é onde ele está. Hoje temos que sair daqui com esse entendimento. Está no seu deserto, prossiga em nome de Jesus. Está no seu processo, prossiga em nome de Jesus. Porque isso é o amor de Deus. Jesus, quando foi crucificado, Deus não tirou a sensibilidade das mãos de Jesus. Os pregos machucaram o seu filho. Deus não chegou no ouvido de Jesus e falou: fica tranquilo, fica no madeiro, vou tirar a sensibilidade dos seus membros superiores e inferiores. Jesus sofreu. Isso quer me dizer que até mesmo no deserto glorificamos o nome do Pai. E se isso é necessário, toda honra e toda glória ao Deus eterno, Jeová Jireh. Todos os dias temos que olhar no espelho e falar: morte a Daniel, e que viva Cristo em minha vida. A gente vai ministrar uma pequena canção, uma canção que faz total sentido com essa palavra. Nunca se esqueça que dentro da igreja a gente nunca faz nada ao acaso. Nunca é uma mensagem apenas para encher um momento ou uma data. Feche seus olhos. Lembre-se daquele momento que você confiava no seu Deus, que a simplicidade no relacionamento com Ele, sendo no deserto ou na abundância, te trazia felicidade e alegria. Coloque esses pensamentos hoje em você. Precisamos confiar no nosso Deus. Precisamos ser como Moisés, entender que certamente eu estarei com você. Absorva esse momento espiritual. O seu processo não é uma punição de Deus, é uma forma de te amar, de te proteger. É uma forma de nos proteger dos calabouços do inferno. Porque o nosso Deus é um Deus pessoal. É um Deus que nos ama eternamente. Preste atenção nessa letra e encante em espírito, em nome de Jesus. Parece que está tudo bem. Para todo mundo está tudo bem. Mas eu conheço o teu coração. Conheço você por dentro e por conhecer. Quantas vezes está sorrindo, mas por dentro está chorando. Por fora tem a cicatriz, mas por dentro está sangrando. Mas eu conheço o teu coração. Conheço você por dentro. Antes de eu começar a minha obra em sua vida, lá no ventre da sua mãe, a sua história eu já tinha escrito, filho. Só parece que é o fim e vai morrer, e o desespero toma conta do seu coração. Mas eu não perdi, não. Mas eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. A sua história já estava escrita. Eu não perdi o controle, não, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. Antes de eu começar a minha obra em sua vida, lá no ventre da sua mãe, a sua história eu já tinha escrito, filho. Só parece que é o fim e vai morrer, e o desespero toma conta do seu coração. Mas eu não perdi, não. Mas eu não perdi. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. A sua história já estava escrita.
mãe se esquecer de um filho. Davi estava esquecido, cuidando de ovelha estava esquecido. José estava esquecido, na cisterna estava esquecido. Venderam ele, estava esquecido. No palácio estava esquecido, na prisão estava esquecido. O paralítico estava esquecido, no tanque de Betesda estava esquecido. O cego Bartimeu estava esquecido, em Jericó estava esquecido. O carpinteiro estava esquecido, venderam ele, estava esquecido. Prenderam ele, estava esquecido. Deram uma cruz pra ele, estava esquecido. Na via dolorosa estava esquecido. Crucificaram ele, estava esquecido. No primeiro dia estava esquecido, no segundo dia estava esquecido, mas no terceiro dia ele ressuscitou. No terceiro dia ele se levantou e mandou: eu vim aqui só para te dizer que eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. A sua história já estava escrita. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. Eu não perdi. Nos abençoa, Senhor. Entrega discernimento sobre nossas vidas, ó Pai. Nós sabemos que o Senhor nunca perde o controle sobre nossas vidas. Senhor, se há algum irmão aqui desanimado, ó Pai, traga animação espiritual sobre a vida desse irmão, ó Pai. Uma animação espiritual, não emocional, Senhor. Quebra essas cadeias, ó Pai, familiares que tentam desanimar nossas vidas. Senhor, retira do nosso ser a vontade de viver aquilo que queremos e coloca o seu desejo sobre nossas vidas. Queremos estar alinhados com aquilo que o Senhor tem projetado para nossas vidas. O banquete da graça já está à nossa espera. O seu Filho nos ensinou que há muitas mansões celestiais para todos nós, e nós cremos na sua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Esse é o mover do Espírito em nossas vidas. O deserto muitas das vezes foi ministrado que era uma punição de Deus sobre nós. Sendo que há um homem também do Novo Testamento que, passando por um rio, ele viu um homem que na Bíblia é considerado o maior de todos os homens, nascido de mulher, João Batista. Sendo que próximo de João Batista, naquele ambiente, não havia apenas convertidos. Havia os fariseus nas colinas querendo saber o que é que esse homem estava realizando no meio do povo. Certa feita, aparece um homem para se batizar. João Batista não entendeu por que ele quis fazer isso. Assim que houve o batismo, uma pomba desce até ele. Verbaliza que esse é o meu filho. O detalhe que fica sem entendimento lógico para um ser humano é que logo após isso, o Senhor o conduz a um deserto. Obedece e é conduzido a um deserto. Adora nosso Deus e é conduzido a um deserto. Quem é esse homem? Qual é o nome dele? Jesus. Jesus passa por João Batista, é batizado e é conduzido a um deserto pelo próprio Deus. 40 dias. Você acha que durante o deserto de Jesus, que tipo de situação foi oferecido a ele? Uma pessoa que passa 40 dias sem se alimentar, você acha que vai oferecer uma roupa? Uma pessoa que passa 40 dias sem se alimentar, você acha que iria oferecer uma viagem? Iria oferecer aquilo que mais ele desejaria. A questão é que Satanás não esperaria uma pessoa posicionada em nome de Deus.
E é assim que devemos ser. Devemos ser como esse homem, Jesus Cristo de Nazaré. Um homem que obedece e honra o nome de Deus na bonança ou no deserto. Dá glória ao nome de Deus naquilo quando está bom ou quando não vai tão bom como a gente imaginaria. Satanás pergunta: se tu é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Daniel, os irmãos, você é convertido, não tem problema, peque mais. Amanhã você se converte. Continue essa vida. Jesus abandonou seus desejos particulares para engrandecer o nome de Deus. Isso é uma vida cristocêntrica. E para isso nós não precisamos de um bom sermão. Nós não precisamos de um bom pastor local. Nós não precisamos de um vídeo bem colocado, uma mensagem bem colocada, uma exposição bíblica bem colocada. Existem alguns passos anteriores a isso, que é a intimidade com Deus. Dentro de um deserto, existe apenas uma situação que acaba com tudo. E se você sair daqui entendendo isso, você vai poder passar pelo seu processo recebendo bênçãos. Alguém já ouviu falar sobre a palavra murmuração? Vai ser projetado uma frase para os irmãos. Durante um deserto, durante um processo, existe várias possibilidades. Podemos culpar a Deus. Podemos nos sentir rejeitados a Deus. Podemos esfriar nossa fé. Podemos ser rebeldes. Mas há uma opção que traz morte. Somente quando deixamos de lado as nossas murmurações no deserto, podemos colher um fortalecimento espiritual extraordinário com Cristo. Somente quando deixamos as nossas inquietações e murmurações, sabe o que é murmurar? É a gente verbalizar para Deus que não reconhecemos o seu poder. Cantamos e cantamos, mas não reconhecemos. Sabe qual foi o meu maior presente que Cristo já me deu na minha vida? Foi poder acordar e não ter uma dúvida que Ele existe. Por ser filho de pastor, eu sempre tive que ser o bom moço na igreja. Porque eu não poderia passar uma outra imagem. Eu criei em Jesus porque meu pai é pastor, veio da família pastoral, então, em tese, eu tenho que crer. Mas eu falava: Deus, tira essa inquietude do meu coração. Eu quero acreditar 100%. Sabe qual foi o maior presente de Deus na minha vida? É hoje saber que Ele existe 100%. Que eu não acordo com dúvida se Ele é. Eu sei que Ele é. Porque Ele é Jeová Jireh. Esse foi o maior presente que Deus entregou na minha vida. É saber que eu tenho um Pai e Ele cuida de mim e nada, em nenhuma circunstância muda quem eu sou para Ele. Esse foi o maior presente que eu já recebi do Senhor. É poder acordar e falar: eu não tenho dúvida, Senhor, do seu poder sobre minha vida. Moisés, dentro do deserto, aprendeu a confiar. Essa é a primeira habilidade que temos que entender, que o deserto pode nos entregar. Moisés verbalizou: quem sou eu para retirar esse povo da escravidão? Ele apenas confiou quando Deus disse: certamente eu serei contigo. Certamente eu serei no seu casamento, certamente eu serei no seu empreendimento, certamente eu serei na sua universidade, certamente eu serei no seu relacionamento. Sendo que se essa palavra a gente não levar com entendimento, vão ser apenas palavras bonitas e poesias. E eu pedi: Senhor, me tira desse nível. Eu vivi quase 10 anos da minha vida achando Jesus apenas um cara legal. Apenas Jesus, um homem que traria um certo bom gosto à minha vida. Mas glória a Deus que o Espírito Santo me alcançou. E eu creio 100% na presença dEle. E por isso eu posso me deleitar em sua presença. Se algum irmão que está aqui hoje tem dúvidas ainda do céu, tem dúvidas ainda da presença de Deus na sua vida, busca intimidade com o Pai. Deixe de lado toda a murmuração. Aquele que murmura no deserto não consegue se fortalecer em espírito. As pessoas que trazem murmuração para a sua vida cotidiana não conseguem trazer fortalecimento espiritual. O segundo tópico do deserto é fortalecimento espiritual. Em um deserto podemos ser fortalecidos no espírito. Por que, Dan? Porque Jesus, após esse deserto, Ele começa o seu ministério de forma extraordinária.
E o que mais me encanta na Bíblia é que a palavra afirma que não somente Daniel, um pastor, mas todos os irmãos ainda podem fazer coisas maiores. Fazer coisas ainda maiores na presença de Deus. Se você está desanimado, leia a palavra. É o melhor conselho que eu posso te dar. Se você está confuso, leia a palavra. Quem quer ficar bem consigo mesmo, a gente procura um profissional, um palestrante. Quem quer ficar bem com Deus, tem a espada no bolso, que é a palavra de Deus, em nome de Jesus. Quem quer um relacionamento com o Senhor, se deleita de joelhos perante o nosso Pai. Sendo que, querido, isso não é um dia, são todos os dias. Sabe qual é a maior conversa que eu tenho com uma pessoa que é ateu? É simplesmente uma pergunta. Imagine se tudo isso que estiver aqui for verdade. Dê um voto de confiança. Talvez você não se considere ateu, mas vive como um. Não acreditar em Jesus 100% é a mesma coisa que nada, meus irmãos. Eu vivi muito tempo assim. Eu sabia que ele existia, mas ao mesmo tempo eu não sabia 100%. É uma vida rasa. Amém, meus irmãos? O deserto não é punição de Deus na vida de ninguém. Se alguém te ensinou, retire isso da sua mente. O deserto é o amor de Cristo em nossas vidas, é um processo. Punição é o inferno. Sendo que tem um detalhe aqui também, lindo e maravilhoso. Além de ser um processo de confiança com o nosso Pai, fortalecimento de espírito, existe o terceiro tópico do deserto, que é preparação para algo ainda maior. Existe um homem do Novo Testamento que abriu várias igrejas. Durante uma passagem para Damasco, a palavra fala que ele teve um encontro com Jesus, sendo que após esse encontro, ele não foi ministrar para as nações, ele foi para o seu deserto. A palavra fala que ele foi para a Arábia, próximo situado ao Iraque, e ali passou vários tempos. Ali ele desenvolveu a palavra do Senhor em seu coração, e sabe qual foi uma dor tremenda desse homem? Quem é esse homem? Os irmãos presbiterianos nos ensinam que o espinho da carne de Paulo, na verdade, era uma enfermidade chamada malária, muito comum da região. Sendo que existe um outro espinho também, uma dor muito acentuada na vida de Paulo. Durante o deserto, ele clama ao Senhor: deixa eu pregar aos judeus. Deixa eu comprovar que realmente eu sou convertido. Paulo perseguia. O que ele mais queria era voltar para o seu povo e falar: meus irmãos, eu mudei, eu fui convertido. Me permite, Senhor, fazer isso. Me permite, Senhor, pregar para o meu povo. Sabe qual foi a resposta de Deus? Tu serás pregador de gentios. Apóstolo Paulo, um homem que levantou igrejas, levantou liderança, diria que é o maior plantador de igreja do Novo Testamento, pede apenas: Senhor, retira esse espinho de mim. Retira esse espinho da minha carne. Qual foi a resposta de Deus para ele? A minha graça. Quando passamos por um deserto, Deus responde na nossa cara: a minha graça te basta. Qual é a nossa conformidade com isso? Vemos um atrito em um Senhor conosco. Apóstolo Paulo se preparou no seu deserto para abençoar multidões. Apóstolo Paulo se preparou no seu processo para ser bênçãos para a multidão. E sabe o que a gente mais quer hoje? É não viver processos e apenas receber a bênção de Deus. Queremos viver aquilo que queremos e desejamos hoje. Mas a vida espiritual que Deus tem para a gente não é assim. O nosso Deus, Ele não vai nos tirar do processo doloroso, mas Ele vai estar conosco até o final. As pessoas do mundo vão bater nas suas costas e vão dizer que está contigo, mas é mentira. Quando as coisas apertarem mais um pouco, você vai ficar sozinho. Escute o que eu estou lhe dizendo.
Quando isso começar a interferir na vida pessoal do outro, as pessoas vão abrir mão da sua amizade. Quando o tema tomar uma proporção que pode mexer até com a visibilidade das pessoas consigo, os amigos particulares vão dizer adeus. As pessoas lá no mundo que batem na sua costa dizendo pode contar comigo, não vá por isso. Confie no Senhor todos os dias em nome de Jesus. A depressão, ela é algo terrível. É uma dor terrível. Mas se há algum irmão que está aqui passando por uma situação desafiadora, passa do desafio, entra numa parte difícil mesmo, não se desespere. Não se desespere. Pois temos um Deus que tem poder de te curar em nome de Jesus. Essa palavra é um renovo espiritual sobre nossas vidas. O deserto não é punição. E quanto mais a gente tenta sair da situação que estamos vivendo, pior fica. Quanto mais murmuramos, pior fica. Porque perdemos a confiança, o fortalecimento espiritual e perdemos a preparação que o deserto nos entrega. O deserto, querido, é apenas uma palavra. Mas saiba que sempre ao final de um deserto tem água potável, que é a graça do Senhor nos esperando. Se coloque de pé nesse momento. Embora seja desconfortável e desafiador, é nesses momentos que Deus trabalha em nossos corações. Embora seja desconfortável e desafiador, esses momentos que vivemos, Deus trabalha e molda os nossos corações. Quanto mais a gente entender que não estamos aqui na terra para nos sentirmos bem, mas para engrandecer o nome de Deus, vamos parar de entrar em desertos desnecessários. Quantos desertos e dores desnecessários que entramos por falta de entendimento da palavra de Deus. Se você perceber, a prioridade do Senhor não é nos fazermos felizes aqui na terra. A prioridade do Senhor é trazer salvação em nossas vidas. E salvação, querido, é cruz. Porque viver é e morrer, meus amados. Aonde que morrer é lucro? Só na palavra de Deus. Porque quando a gente morre, é aí que a gente ganha a nossa vida eterna. A palavra afirma que em um momento, alguns de nós não iremos ver a morte, porque iremos ver Jesus descer dos céus com seus anjos e arcanjos para nos buscar. Tem dúvida disso? Tem intimidade com o Senhor. Viver com a dúvida é terrível. Vir a um culto como esse, escutar uma palavra como essa e não ter a certeza absoluta que Cristo é o nosso Deus Redentor, é terrível viver assim, porque isso nunca vai trazer paz. Escute o meu testemunho, meus amados. Não vale a pena viver em 99%. Entregue toda a sua vida para Cristo Jesus. Deixe de lado toda a murmuração e coloque o centro de Deus em nossas vidas. Amém? Com sua cabeça, vamos orar para essa ministração. Pai querido, Pai amado, somos gratos, ó Pai, pela sua palavra. Que possamos confiar, Senhor, em um deserto que estamos passando. Que possamos nos fortalecer em espírito, ó Pai, deixando de lado toda a murmuração, Senhor. Que possamos, Senhor, sermos preparados para uma obra ainda maior debaixo das suas poderosas mãos, ó Pai. Que essa igreja possa reconhecer o amor de Deus em cada detalhe de suas vidas. E que sempre que a gente passar por uma situação desafiadora, Senhor, que o nosso primeiro olhar não seja desistência, mas seja descansar nas mãos de Deus. Que quando a gente passar por uma dor terrível em nossas vidas, uma confusão mental em nossas vidas, queremos repreender qualquer tipo de pensamento de desistência, porque a prioridade é descansar no Senhor, levar todos os nossos pensamentos acelerados sobre o Senhor, porque o Senhor traz cura e transformação. No nome de Jesus. Amém. Vamos adorar em espírito e em verdade. Não perca a sua atenção. Se você está passando por algum processo, entregue esse processo a Deus. Entenda que faz parte da vida.
Mas existe algo que as pessoas ainda não entenderam. Eu preciso que a gente entenda. A principal parte de Cristo na terra é trazer salvação aos seus filhos, e nós somos esses filhos eleitos. E para isso não podemos fugir do nosso deserto, porque se a gente foge do nosso deserto, deixaremos de deixar bênçãos para nossas gerações. Seja firme em nome de Jesus. Olhe para o seu irmão do lado e diga: seja firme em nome de Jesus. Está doendo, mas continue, porque o teu Deus te dará vitória, em nome de Jesus. Amém.